Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Hoje eu vou dar sequência ao Evangelho de Mateus, que eu tenho feito esses últimos dias, né? E a palavra de Deus hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, está no versículo 21 ao 29. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e amigos que futuramente verão esses vídeos, eu devo colocar ele no Facebook hoje e, não sei, no meu status não dá para colocar, o espaço é curto, e algum grupo que eu participo no WhatsApp, grupos católicos. Jesus dá sequência aos seus ensinamentos, né, nesse período do tempo comum. Jesus se mostra presente em todos os momentos, dando ensinamentos, dando a sua catequese. Você vê que Jesus fala hoje com autoridade e daquela forma que muita gente não gosta de ouvir. Jesus hoje fala verdadeiramente com amor, continua falando com amor, mas, na verdade, ele coloca o que nós não gostamos de ouvir. Não adianta eu fazer as obras de Deus, feita de qualquer jeito, ou que seja bem feita e eu não as colocar em prática, eu não as praticar. Quando eu falo várias vezes, eu sou persistente em dizer que devemos caminhar com a Santíssima Trindade, devemos confiar na Santíssima Trindade e pedir auxílio do Espírito Santo, o Espírito Santo que sempre vai nos fazer pensar no dia a dia, vai nos fazer refletir no dia a dia, vai nos fazer agir no dia a dia. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu irei para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei para você o Espírito Santo, que é aquele que nos movimenta, é aquele que movimenta a igreja no dia de hoje. A igreja, ela não caiu ainda, é aquela casa construída na rocha, né? Onde a coluna são os apóstolos. Hoje, inclusive, é dia do apóstolo São Paulo e São Pedro. A nossa igreja aqui no Brasil, por ser um dia solene, tem o hábito de transferir a cerimônia solene, de solenidade, para o domingo, para que mais pessoas possam participar. Mas hoje é o dia de São Paulo e São Pedro, inclusive é considerado coluna da igreja. Os apóstolos são a coluna da igreja, são os que deram sequência à igreja após a partida de Jesus. Então, seguindo aqui, ele nos diz, não adianta depois de você vir, Senhor, Senhor, se você não cumpriu a determinação dada por mim. Jesus deu uma determinação. E dentro dessa determinação, nós precisamos cumprir o que ele diz, falar com verdade, falar com veracidade, falar a verdade.
Hoje em dia nós estamos tendo, hoje eu estava vendo um vídeo onde as igrejas, graças a Deus essa não é a igreja católica, acolheu o pessoal LGBTQIA+, é claro, a igreja é acolhedora, ela tem que acolher. Mas dentro do acolhimento, essa igreja está falando em analisar textos bíblicos. Ou seja, como se o que está escrito na Bíblia não fosse verdade, não servisse mais porque o mundo mudou. Não. A Bíblia sempre diz que deve se acolher, a igreja diz que deve se acolher com verdade. A igreja tem documentos que explicam como acolher as pessoas que vivem em pecado, como acolher as pessoas que têm suas opções sexuais aí, suas tendências, né, sexuais. Uma das coisas que a igreja pede no catecismo da Igreja Católica é a castidade, que viva a castidade. Assim como eu, que sou casado, pai de filho, casado há 35, vamos fazer 36 anos, tem momentos que eu tenho que viver a minha castidade também. Tem períodos que a esposa precisa viver a castidade, o marido precisa. Então Jesus não vai nos cobrar isso, com certeza, no julgamento. Vai nos cobrar, igual ontem, né, a árvore que dá bom fruto, se a árvore não deu bom fruto, vai ser queimada, não adianta. A árvore que deu bom fruto vai ser acolhida, né? E hoje ele fala a mesma coisa. Precisamos manter a nossa fé na rocha. Precisamos manter o nosso batismo na rocha, a nossa catequese na rocha. Precisamos manter os sacramentos na rocha, crisma, matrimônio, ordem. Precisamos manter na rocha, entendeu? Porque lá na frente, Jesus não quer saber, eu fiz no nome dele, mas eu fiz o quê? Eu fiz uma coisa boa e depois dei sequência fazendo uma coisa ruim. Eu, para não ficar mal com os meus amigos, com a minha família, eu aceito tudo que fazem de errado, tudo que é pecado, dizendo para eles que eles não precisam mudar? Não. É necessário. O meu filho, o meu sobrinho, meu neto, meu irmão, a igreja te acolhe. Jesus te acolhe. Deus é amor, mas mudança. Jesus acolhia a todos e dizia no final: vá e não peque mais, a tua fé te salvou. Mas não cometa mais estes pecados. Assim foi com a mulher adúltera, com várias outras situações, né? Eu não te condeno, mas vá e não peque mais. Ou seja, direito de reconciliação, todos nós temos. Chegar na casa de Deus, na casa de Jesus, temos esse direito, mas é chegar para a mudança. Não a igreja tem que se adaptar às mudanças têm que se adaptar à igreja. Entendeu? A igreja pode criar novas formas de acolhimento, novas formas de evangelização, desde que seja dentro dos documentos da igreja. Inclusive, hoje nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que é o mais forte para quem trabalha com evangelização, dentro dos documentos. Ser aquela rocha que Jesus manda que nós sejamos. Ser aquela pessoa que construiu a sua fé na rocha e vai vir tribulações, vai vir ataques, vai vir pressão, você não poderá ceder. E nós estamos ficando com espaço reduzido, porque, infelizmente, o modismo está imperando dentro da igreja e achando que as formas de ensinar têm que ser mudadas. Não, elas têm que ser adaptadas. Mas a verdade sempre deve ser dita. Ok? Que nós possamos permanecer firme como rocha aí, na fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.